Hoje em dia, a gente escuta essa palavra resiliência como se fosse a fórmula mágica para todos os problemas da vida. Se você está passando por uma crise pessoal, o que dizem? Seja resiliente. Está com problemas no trabalho, com estresse acumulado? O segredo é a resiliência. Mas será que é mesmo? A verdade é que essa obsessão moderna pela resiliência virou quase uma desculpa social. A gente coloca na cabeça das pessoas que elas têm que ser fortes o tempo todo, que elas têm que aguentar firme em qualquer situação. E aí, o que acontece? Em vez de olhar para a raiz dos problemas, seja no trabalho, na vida pessoal ou até na saúde mental, a gente joga toda a responsabilidade para cima de quem já está ali, no limite. Pensa bem. Se o ambiente de trabalho está tóxico, se as relações familiares estão desgastadas, se as exigências da vida estão sufocando, a solução é mesmo empurrar essa ideia de resiliência, porque no fundo a gente está dizendo para as pessoas que se elas não estão conseguindo lidar com tudo, o problema é delas. É como se falassem, o mundo é assim, aguente. Ou seja, o problema nunca é o sistema, o problema é você. E isso virou um discurso bem conveniente, né? Para as empresas, para as organizações, para as pessoas que têm poder. Porque é muito mais fácil dizer que os outros precisam ser resilientes do que criar um ambiente saudável, onde crises sejam tratadas com respeito, onde dificuldades sejam vistas como parte da vida e não como uma falha pessoal. E na prática, o que acontece? Pessoas exaustas, estressadas e desmotivadas, tentando fingir que estão superando tudo, enquanto a saúde mental e física só vão ladeira abaixo. A questão é que ninguém ensina pra gente o limite da resiliência. Ninguém fala que ser resiliente também significa saber quando é hora de parar, quando é hora de dizer que aquilo não está mais fazendo bem. Ao invés disso, a gente é treinado para achar que tem que aguentar tudo. E aí, quem não aguenta é visto como fraco. Mas a real é que a gente precisa de mais do que resiliência. A gente precisa de coragem para sair de situações que não nos fazem bem. E isso ninguém fala. O mundo quer que a gente se adapte ao caos e não que a gente questione o porquê desse caos existir. Pensa numa crise profissional. Quantas vezes você já ouviu que em momentos assim é importante aprender com a dificuldade, crescer com a experiência? Isso é fácil de dizer, mas na prática, às vezes a crise profissional é causada por uma gestão ruim, por expectativas irreais, por falta de apoio, e a responsabilidade nunca é de quem está no comando, mas sempre de quem está na ponta da pirâmide. E aí, a solução é o quê? Resiliência. Agora eu vou te dizer uma coisa. É preciso ter discernimento para entender até onde a resiliência ajuda e onde ela só serve para mascarar um problema. Porque a verdade é que essa conversa toda de crescer com a dor também pode ser muito perigosa. Estamos sempre incentivando as pessoas a lidarem com a dor, mas esquecemos que tem muita dor que não precisa ser tolerada, muita crise que não deveria nem existir. Então, a gente começa a criar uma sociedade que acha que é normal sofrer, normal se sentir exausto e que o jeito de lidar com isso é mais uma vez sendo resiliente. Se pararmos para pensar, o problema é que estamos colocando a responsabilidade de enfrentar crises individuais como se cada pessoa fosse uma ilha. E isso faz com que cada um sinta que se não está conseguindo lidar, o problema é puramente pessoal. Mas quantas dessas crises têm origem em problemas maiores, problemas sociais e estruturais que ninguém quer discutir? Problemas como a pressão excessiva por produtividade, a falta de estabilidade financeira, a competitividade absurda que existe em tudo. Em vez de questionar a fonte dessas crises, a gente transforma isso em um problema individual, dizendo que cada um tem que aprender a ser mais resiliente. Mas será que a gente não está exagerando? Porque olha só, enquanto falamos de resiliência como se fosse uma habilidade inata, a sociedade vai ficando cada vez mais dura, mais agressiva, menos humana. É como se a resiliência tivesse virado um escudo que as pessoas usam para não mudar as próprias atitudes. Vão dizendo, quem não aguenta não serve. Então as exigências continuam altas, as pressões são desumanas e todo mundo segue fingindo que está tudo bem, que é assim mesmo, que o problema é sempre de quem não consegue lidar. A gente tem que ser sincero. Resiliência é importante, mas tem limite. Ela não pode ser usada como desculpa para aguentar tudo.
O verdadeiro poder da resiliência não está em suportar crises infindáveis, mas em saber enfrentar os próprios limites e dizer não quando necessário. Porque no final das contas, ser resiliente de verdade é, antes de tudo, ter coragem de lutar contra o que está errado e não aceitar tudo como normal. Então, da próxima vez que alguém vier com essa conversa de resiliência, talvez seja melhor questionar. Perguntar até que ponto isso é realmente sobre resiliência e até onde é só mais uma forma de mascarar problemas maiores. A gente precisa parar de jogar toda a responsabilidade nas costas do indivíduo e começar a criar ambientes mais saudáveis, relações mais justas e condições de vida que não transformem as crises em algo inevitável. Talvez o verdadeiro poder não esteja só em enfrentar crises, mas em entender que muitas crises são desnecessárias, que a vida não precisa ser uma luta constante e que às vezes ser resiliente de verdade é sair de uma situação ao invés de insistir em aguentar firme. A gente tem que começar a olhar a resiliência com olhos críticos e ver até onde ela está realmente ajudando e até onde ela só está mascarando uma sociedade que se recusa a mudar.